Sul, Desfonte, as nossas livrarias associadas da 32ª Feira do Livro. É tempo de leitura na capital da literatura. São elas: Seu Café, Leax, Livraria Espírita, Outras Páginas, Delta, Dalzotto, os nossos expositores, associações, a PASSE, Espaço Solidário, a UMA, Instituto Menino Deus, Colégio Salvatoriano Bom Conselho, Colégio Marista Conceição, Faculdades Ideal, Supera, Pandora, SESC, Escola Estadual de Ensino Fundamental Blumer 5 dos Reis e Hospital São Vicente de Paulo. Nossa convidada que vem para esse dia, vamos achar ela aqui no nosso folder, são muitas atrações. Queremos convidar sobre muitas palmas para vir ao palco a senhora Célia Diniz, autora do livro Vencendo a Dor da Morte. Vai conversar conosco e depois terá sua sessão de autógrafos. Célia, o palco e o público é todo seu. Uma boa palestra, boa noite. Queridos irmãos, boa noite. É uma alegria muito grande estar em Passo Fundo. Eu já andei por várias cidades do Rio Grande do Sul, mas em Passo Fundo é a primeira vez e me confesso encantada com a cidade de vocês. E é maravilhoso ver a importância que o Sul, de um modo geral, dá à literatura, uma feira literária. Isso é incrível. Eu tenho participado por esse Brasil afora de várias feiras espíritas, mas a feira onde se privilegia todos os tipos de literatura, isso é realmente lindo de se ver. Eu falo como professora aposentada que sou e cumprimento a Secretaria de Cultura desta cidade por esse incentivo maravilhoso, que a gente sabe que sem o apoio da cultura seria muito difícil. Nós trazemos esse tema aí, Vencendo a Dor da Morte. Existem pessoas que só de ler o nome da palestra fala: não, essa dor não se vence. E vem, tem certeza que dá para vencer a dor da morte? E é tão incrível porque a morte é algo muito certo que nos aguarda. Mas nós não gostamos de falar nela, nós não gostamos de pensar nela. É como se nós não fôssemos morrer nunca. Então, quando a morte chega em nossas casas, derrubando todos os nossos sonhos, todas as nossas alegrias, muitos de nós não estamos preparados para ela. Porque por mais espiritualistas que sejamos, na hora da morte nós temos uma visão muito materialista. A gente olha um corpo jovem, por exemplo, num esquife, e diz assim com toda naturalidade: que pena, fulano tinha a vida inteira pela frente. Vocês já ouviram essa expressão? Tinha a vida inteira pela frente. Ou então, a pergunta que eu mais ouvi durante 30 anos, as pessoas chegam relatando mortes e me perguntam: por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus fez isso comigo? Por que que o meu filho teve uma leucemia e foi embora aos 15 anos? Por que que minha filha morreu num acidente de trânsito? Por que meu pai se foi tão cedo com um infarto? Por que que minha mãe se foi tão cedo com câncer? Por que que Deus fez isso comigo?
Então essa é a visão materialista da morte. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que a única maneira de vencer a dor que a morte deixa é elevar as nossas concepções acima das concepções materialistas. Ver a morte como realmente ela é. Elevar as concepções acima das concepções materialistas. Então vamos tentar um exemplo de como podemos elevar. Começaremos tentando compreender ou apenas ratificar o que é a vida e quem somos nós. Quem somos nós? Nós somos esse corpo que tem uma alma, um espírito? Não, nós não somos o corpo. Eu vou mais longe um pouquinho. Nós não somos seres humanos. Opa, vamos tirar daqui de cima a tapa. Somos seres espirituais. A nossa essência. Fomos criados como espíritos, e de vez em quando Deus nos oferece esta roupa que a gente chama corpo, para a gente passar aqui por este planeta que se chama Terra. Então a gente sabe que nós somos espíritos, estamos dentro de um corpo, e num determinado momento, por determinadas circunstâncias, nós teremos que deixar aqui esse corpo e seguir vivendo. Todas as religiões cristãs pregam a imortalidade da alma. Não estamos falando aqui nenhuma novidade. A nossa alma, alma, somos imortais. Na década de 80, o iluminado Papa João Paulo II disse assim: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. E eu achei humilde, achei lindo, um pastor de um rebanho tão extenso e tão respeitável ir a público dizer: não sabemos como é a vida além do túmulo. Todas as religiões cristãs pregam essa imortalidade, mas apenas a religião espírita prova e comprova esta imortalidade. Porque a nossa religião foi fundada por espíritos. Eles é que trouxeram a informação de como é a vida no mundo espiritual. Então, se somos imortais, o nosso conceito de vida se amplia para muito antes deste berço que nos acolheu e muito além do túmulo que inexoravelmente nos aguarda a todos. Então a vida fica ampliada. Chico Xavier dizia brincando: podemos escapar da morte 1000 vezes, mas da vida a gente não escapa nunca mais. Estamos vivos, dentro ou fora do corpo, nós estamos vivos. E a vida é uma só. A vida é uma só. O apóstolo Paulo o disse e disse certo. Aí vocês vão pensar assim: ó, mas espera aí, nós não somos reencarnacionistas? Somos, mas Deus deu a cada um de nós uma vida. Essa uma vida foi criada há muitos milênios e durará por toda a eternidade. E nessa minha única vida, ora eu estou dentro do corpo, ora eu estou fora do corpo. Encarnado ou desencarnado, estamos inexoravelmente vivos. Então Deus, de vez em quando, permite
que nós renasçamos aqui na Terra para cumprir o nosso planejamento reencarnatório, para cumprir a etapa de aprendizado para esta existência. Todos nós temos esta obrigação. É a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Por que a gente tem que encarnar? Para que a gente encarna? Em outras palavras, para que a gente vem para a Terra? Para aprender a amar. Para aprender a amar. E o que é a Terra? O que é a vida? A vida aqui na Terra é mais ou menos como a gente se matricular numa escola. É uma escola a vida na Terra. O nosso uniforme é o corpo físico. Os nossos professores são as pessoas difíceis, os parentes complicados, aquelas pessoas que vêm na nossa vida para nos ensinar os valores da paciência, da tolerância, da compreensão, do respeito. Os nossos professores são também aquelas pessoas que nos amam, que vêm nos ensinar o que é amor pelo tanto que nos amam. E chega um dia que a vida nos diz: pronto, seu curso termina aqui, nesta etapa. Pode ir embora, pode voltar para casa. Aí a gente morre. Ter medo da morte, não aceitar a morte, não querer morrer nunca. Somos tão infantis quanto aquele aluno que vai para a escola e quando o professor diz: pronto, o seu curso terminou, ele não quero sair da escola, não quero voltar para casa, quero ficar aqui todo o tempo. Então é mais ou menos com essa infantilidade espiritual que nós não compreendemos que a passagem pela escola tem princípio e fim. E só tem fim aquilo que existe o antônimo, a palavra que existe o contrário. Aqui está claro, a claridade termina porque existe o escuro. Aqui está seco, a secura termina porque existe o molhado. E a vida? Qual é o contrário da palavra vida? Não podemos falar que seja morte, porque morte é o contrário de nascimento e não de vida. A palavra vida não existe o contrário, e quando não existe o contrário, é eterno, não termina nunca. Para muitos de nós, a passagem pela Terra é como nos internarmos em um hospital. Em um hospital, o nosso pijama e o nosso remédio é o corpo físico. Porque nós trazemos a alma doente, trazemos a alma cheia de feridas que causamos nos outros. Trazemos a alma estragada pelos muitos equívocos praticados em nossas existências anteriores. Então a gente precisa de um corpo que seja o nosso remédio. Um corpo onde a gente deixa as impurezas da alma e a alma sai gloriosamente aperfeiçoada a cada mergulho na carne. Um dia a gente recebe a alta hospitalar. Pode ir embora, você já está curado. E você vai embora. E o seu corpo, todo dilacerado e destruído pela doença, vai para a terra. E a sua alma sai dando
glórias a Deus pela oportunidade da limpeza ocorrida naquela encarnação. Para alguns privilegiados, a vida aqui na Terra é como se nós estivéssemos encarcerados numa penitenciária, onde o nosso corpo pode ser considerado as grades da nossa penitenciária. Porque nós espíritos, quando estamos fora do corpo físico, nós temos muito mais capacidades que o cérebro físico limita. Dentro do corpo físico, nós não lembramos das nossas existências anteriores. Nós nos locomovemos rastejando. Quando estamos fora do corpo físico, nós nos locomovemos com a velocidade do pensamento. Então eu estava a 800 quilômetros daqui e eu penso Passo Fundo e estou em Passo Fundo, porque o meu espírito vai se locomover com a velocidade do pensamento. Nós espíritos fora do cérebro físico somos capazes de ter todo o conhecimento de tudo que nós já aprendemos, culturas de outros países, idiomas, conhecimentos acadêmicos, talentos musical, matemático, literário, artístico de um modo geral. Nós somos uma legião. Dentro de nós há resquícios de todas as existências que já vivemos. Todas. Mas o nosso cérebro físico é incapaz de nos deixar acessar esses arquivos. E chega um belo dia que a vida nos diz: vamos abrir a porta dessa gaiola. E o seu espírito, você espírito, vai sair livre das amarras de um corpo físico tão exigente. Ele é tão exigente que depois de ele nos exigir cuidados e cuidados e cuidados, ele é capaz de envelhecer e deixar a gente uma droga de cara. Ele é capaz de adoecer mesmo com todos os cuidados. Ele é capaz de uma decrepitude assustadora. Então a gente tem que deixar isso para trás. A outra informação é que quando nós viemos para cá, e essa informação pode até suscitar dúvidas, até nos estudiosos da doutrina espírita, mas nós pesquisamos profundamente o assunto na literatura espírita para poder dizer isso sem ter medo. Quando nós viemos para cá, para a Terra, nós já sabíamos de antes quanto tempo nós ficaríamos aqui. E já sabíamos também como nós iríamos sair daqui. Se era por uma morte súbita, por uma doença longa, por uma tragédia, por uma violência. Nós trazemos no nosso planejamento reencarnatório o gênero de morte que vamos ter. A data já está também razoavelmente delineada. A passagem de volta já está no nosso bolso, no bolso de trás para ninguém ver. Nós não suportaríamos conhecer isso conscientemente. Então nós temos esse planejamento e nós não estamos dizendo que o nosso destino está traçado. Aprendemos que podemos construir a nossa vida a cada minuto, modificando as perspectivas, e o fazemos sempre. Modificamos para melhor ou para pior, mas nós podemos construir o nosso destino. Mas os espíritos nos esclareceram, através da literatura, que umas 4 ou 5 coisas a gente não consegue mudar.
E essas coisas são aquelas do nosso planejamento. De qualquer forma, planejamos cada etapa. Espíritos que nos amam, superiores a nós, nos ajudam neste planejamento. Então, nós já podemos vislumbrar como vencer a dor da morte. Porque compreendendo o que seja a vida, a existência, nós vamos entender que a morte é apenas um pequeno instante em meio ao longo e infinito caminho que é a vida. Que a morte é realmente transição e não ponto final. Tudo isso é extremamente doloroso. Nós não estamos dizendo que morrer é fácil e nem que ver morrer o que amamos é fácil. Tudo isso é muito doloroso, mas não é a maior dor do mundo. As pessoas dizem para mim: nossa, você passou pela maior dor do mundo. Eu falo: não. Perder um filho não é a maior dor do mundo. E até o final, se vocês se mantiverem acordados e sentados, eu conto por que eu cheguei a essa conclusão. A morte, ela nos violenta. Ainda mais quando ela é súbita, sem uma doença longa ou o processo de envelhecimento que nos dá condições de construir o processo do luto, de construir o processo da partida da gente, de construir a perda. Ela é sempre extremamente dolorosa. E eu quero que levante a mão quem já passou por essa situação. Emmanuel diz: ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Emmanuel, uma linguagem até poética, não é? Um poder de síntese, ele consegue definir essa dor de quando você fecha um esquife, quando você sepulta um corpo amado e tem que ter pernas para sair dali caminhando com a alma despedaçada e prosseguir vivendo. Só quem passou por isso já sabe. Quem já passou por isso? Muitos de nós, não é? Então nós sabemos o quanto que dói. E a gente filosoficamente poderia perguntar: por que a gente tem que morrer? Ora, a gente tem que morrer porque nós temos que receber o nosso diploma da escola, o nosso alvará de soltura da penitenciária, a nossa alta hospitalar, porque a vida aqui é passagem. E então a gente vai compreender que morrer é simplesmente viajar de volta para casa. Mergulhados no corpo físico, nós perdemos essa essência da nossa dimensão espiritual, perdemos a essência do que é fácil o vir e ir, um fenômeno comum de acontecer. A gente perde essa dimensão espiritual. Por isso, a religião em nossas vidas. A religião está em nossas vidas exatamente para nos lembrar quem somos nós e para nos lembrar o que seja realmente a vida. Em 1983, quando meu filhinho se foi, o Chico Xavier me disse uma frase que eu me lembro que foi um dos primeiros consolos mais fortes que chegaram assim ao meu coração. O Chico sempre conseguiu ler os nossos pensamentos. E ele via que na minha cabeça eu ficava perguntando: será que o meu filhinho está chorando? Será que ele está chamando por mim? Como será que ele está? É a dúvida de todos nós, né? Como será que estão os nossos entes queridos? E o Chico diz para mim: o seu filhinho foi rever os velhos novos amigos.
Então, dentro dessa frase, reflexionando sobre ela, eu percebo, meu Deus, como é que eu posso estar sofrendo, pensando essas coisas de dúvidas, se morrer, voltar para casa, se nós temos lá, e agora eu respondo para todos, como estão os familiares de cada um? A nossa família espiritual, a nossa parentela espiritual, é muito maior do que a família sanguínea de cada existência, porque ao longo de nossas existências nós vamos criando profundos laços de amor. Esses laços amorosos, alguns nos acompanham na existência na Terra, mas muitos ficam lá assistindo a nossa partida para a Terra e nos recebendo de volta um pouquinho depois, 80 anos, por exemplo, um pouquinho depois. Então, onde estão os nossos entes queridos? Totalmente amparados pela misericórdia divina e pelos laços afetivos que nós nem sonhamos que possam existir. É muito comum o espírito relatar que ele chegou e uma pessoa extremamente bondosa, que exalava um amor enorme, disse para ele: descanse, você está bem, você está tranquilo, descanse. E ele sente aquelas vibrações amorosas e pergunta: quem é você? Por enquanto você não está lembrando, mas depois você vai lembrar. Então os nossos entes queridos estão sob a misericórdia divina, que não nos desampara em momento nenhum. Às vezes, os nossos familiares projetaram conosco a existência de agora, projetamos juntos no plano espiritual quem ia ser o pai, quem ia ser a mãe, quem ia ser o filho mais velho, quem ia ser o caçula, porque até isso interfere na personalidade que vamos assumir aqui na Terra. E eu fico imaginando como é que foi meu planejamento reencarnatório. Os espíritos superiores devem ter reunido 5 espíritos e dito: você vai ser o pai, você vai ser a mãe, vocês 3 serão filhos. E um desses filhos, desses futuros filhos, diria para mim, eu perguntaria para ele: você vai ficar quanto tempo lá? Ele diria: 3 anos. Nossa, que beleza, só 3 anos? E se ele me devolvesse a pergunta: e você vai ficar quanto tempo? Vamos supor que eu dissesse 90. Nossa, o que você fez para ter que ficar lá tanto tempo assim? Essa é a nossa visão do plano espiritual. Quando a gente mergulha no corpo físico, que o nosso filhinho vai embora aos 3 anos, isso é a maior tragédia da nossa vida. E é exatamente essa dor que vai nos reconduzir de novo para a nossa essência. De qualquer forma, a morte não é castigo. E nunca foi castigo. Nós não vamos nunca conseguir ver a bondade de Deus se pensar que Ele está punindo alguém com câncer, alguém com um tiro, alguém com um acidente. Não. Deus criou leis perfeitas para reger as nossas vidas nos 2 planos. E com isso a gente comete aquele absurdo de chegar diante de alguém que embriagou-se, pegou um carro, dirigiu e perdeu a vida num acidente. E a gente vai consolar dizendo: foi Deus quem quis. Não. Deus não quis. Não foi Deus que quis uma coisa dessa. Aquilo é simplesmente o plantio
e o resultado imediatamente. Nós precisamos de conhecer as leis para não colocar em Deus as culpas que nós temos colocado. Uma coisa é certa: nós recebemos espíritos que são nossos companheiros de viagem. A gente é que rotula meu pai, minha mãe, meu filho, meu amor. A gente solta um pronome possessivo, é meu. Esquecidos que estamos do que seja a verdadeira propriedade. O que é nosso? Nosso realmente é aquilo que ninguém tira de nós, nem Deus. Nosso são os conhecimentos que nós trazemos, as experiências, as qualidades morais. Nosso é o que levamos daqui por dentro de nós ao partirmos, as virtudes que adquirimos e principalmente o amor que aprendemos a estabelecer com os nossos companheiros de viagem, que este não vai acabar nunca. Este corpo que hoje hospeda nós espíritos não é nosso, porque este corpo pode nos ser retirado a qualquer momento. Nosso é o que nada tira. Então nós temos que pensar nessa propriedade que a gente assume. Meu filho, Deus levou o meu filho. A gente tem que pensar um pouquinho nisso, porque a nossa compreensão do que seja a verdadeira propriedade não está funcionando. Então nós vamos compreendendo a vida, o estudo das leis morais. Gente, nós temos um patrimônio filosófico e religioso enorme em nossas mãos para responder às questões mais cruciais que em vão a filosofia tenta responder há milênios e não consegue. Algumas dessas respostas nós já temos. E pessoas incríveis nesse mundo ainda não têm. Eu vou dar um exemplo do Viktor Frankl, o grande psiquiatra suíço que viveu num campo de concentração por algum tempo. Ele morreu em 1937. Mas nós não precisamos de mencionar o sofrimento do Viktor Frankl, que viu a sua esposa sendo obrigada a abortar o filhinho que eles, recém-casados, esperavam. Ele viu a morte dos seus pais e dos seus irmãos. Todos foram mortos. Quando ele saiu do campo de concentração, ele quis mostrar para o mundo o que ele havia aprendido com esta dor. E ele escreve um livro extraordinário chamado O Sentido da Vida, onde ele prova que o ser humano tem a capacidade da resiliência. Qual seja, você pode levar a pancada que for, que sob determinadas condições você desamassa. Você volta ao seu estado normal. Você se reconstrói. Então o Viktor Frankl escreveu O Sentido da Vida. Maravilhoso livro. Só que lá ele faz a seguinte assertiva: a vida não é insuportável pelo que nos acontece. A vida é insuportável pela falta de sentido com o que nos acontece. Era isso que ele se apegava. Ele não via sentido para aquele sofrimento do Holocausto. E nós, estudando um pouquinho a filosofia que os espíritos nos trouxeram, nós vamos entender perfeitamente o sentido, a necessidade, o objetivo do sofrimento.
E quando você entende por que sofre, o sofrimento fica mais suportável, concordam? Bento XVI, o venerando Papa, em maio de 2006, visitou Auschwitz e o Museu do Holocausto. E diante daquelas barbáries, ele faz uma pergunta que deixa o mundo estarrecido. O Papa vê tudo o que tinha acontecido no Holocausto dos judeus e pergunta: onde estava Deus que permitiu que isto acontecesse? O mundo ficou estarrecido porque ele tinha que ter respostas. Muitos devem ter pensado: meu Deus, se ele não sabe onde que estava Deus, eu que vou saber? E lá nas Minas Gerais aparece um artigo no jornal, escrito por um frei, o Frei Beto, teólogo extraordinário, um desses pilares da Igreja Católica, maravilhoso, como a Igreja Católica tem feito um trabalho maravilhoso. E ele fala sobre o silêncio de Deus. E a resposta dele se aproxima com a que nós tentaríamos dar. O Frei Beto diz: o Papa Bento XVI pergunta onde estava Deus. E humildemente eu ouso responder que Deus estava fazendo a mesma pergunta, silenciando para fazer a mesma pergunta: onde estavam os homens que permitiram uma barbárie dessa? E aí a gente vê que mesmo dentro da teologia católica, nós somos capazes de entender a origem do sofrimento, fruto do livre arbítrio dos homens. Não foi Deus que criou o mal. Tem um livro extraordinário escrito por Chico Xavier, da série André Luiz, que se chama No Mundo Maior. Alguém aí conhece? Levanta a mão quem já leu esse livro. Ok, deixa eu fazer uma pergunta. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Quem leu o livro Nosso Lar? Ah, entendi. Vocês vão esperar isso aqui virar filme, né? Vão esperar virar filme. Muito bom. Desconhecer a literatura espírita de Chico Xavier é desconhecer o que a doutrina espírita tem de mais revelador, de mais autêntico, de mais consolador. Nós não podemos nos privar de ler os 14 livros da série Nosso Lar e compreender a imortalidade e saber onde viemos, saber para onde vamos voltar, e saber por que sofremos, e saber como as nossas existências são planejadas. É lá nessa lavra maravilhosa. E nesse livro está escrito que ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Por essa razão, eu não estou aqui na posição de quem está ensinando nada. Eu estou simplesmente compartilhando o que eu tenho aprendido de consolo, de consolador nessa doutrina maravilhosa. Dos meus pais, a maior gratidão por terem me recebido numa família espírita e principalmente por terem proporcionado a mim o convívio intenso com Chico Xavier desde a minha mais tenra infância. Lá em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, nasceu Chico Xavier em 1910. Lá em Pedro Leopoldo, ele viveu 49 anos, mais da metade de sua vida. Os 43 últimos anos da existência dele, ele viveu em Uberaba. Eles trabalhavam num órgão chamado Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura. O Chico era escriturário e o meu pai era um simples mestre de obras.
Quando meu pai se vai, aos 66 anos de idade, ele estava construindo casinhas para as famílias assistidas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico Xavier em 1927. E ao atravessar a BR para construir as casinhas na periferia, o meu pai foi atropelado por um caminhão. 3 dias depois, ele se vai. Com o que se passou durante o desencarne do meu pai, a morte do meu pai, eu posso levar a todo mundo que queira a certeza do reencontro com os nossos entes queridos que partiram antes de nós. Chico Xavier nos contou que ele estava em Uberaba, já morava lá nessa época. O espírito Bezerra de Menezes se aproximou e disse: Chico, vamos ao hospital desligar o Lico. Está na hora da partida dele. E depois, eu não sei se todo mundo que está aí sabe que nós temos o corpo espiritual que é ligado ao corpo físico por 1000 laços, né? Por 1000 terminações nervosas. E o desencarne vai acontecendo aos poucos. E o Chico então vai, naturalmente, em espírito, num processo que se chama desdobramento, e assiste o desencarne do meu pai. Meu pai sai do corpo físico com a visão enevoada, com aquela perturbação natural, como se tivesse saído de um longo período de uma anestesia. E ele fica assim meio sem saber o que estava acontecendo, sem saber onde ele estava, e ele escuta uma voz: pai, e ele olha aquela mocinha: pai, não está me conhecendo, eu cresci. E ali, no limiar da eternidade, estava minha irmã Daisy, que 7 anos antes também tinha sido atropelada por um caminhão aos 9 anos de idade. E ele abraça a filha. A mediunidade do Chico é tão extraordinária que ele foi capaz de dizer o que o espírito Lico sentia e pensava naquele momento. Porque a emoção foi tanta que ele não conseguiu dizer nada. Ele abraçou a filha pensando: minha filha, 7 anos de saudade. E ali o espírito quase que sucumbe e cai no colo da mãezinha dele, que havia partido 3 meses antes dele. Ali, amparado, socorrido, recebido por familiares queridos. Chico Xavier depois me diz, quando meu filhinho se vai: o seu pai manda te dizer para suportar a sua saudade, a sua dor com dignidade, que um dia você vai dizer: graças a Deus reencontrei meu filho. E eu sei que para esse reencontro ser assim tão rápido, é preciso tão rápido assim que eu chegar lá, e não tão rápido para ir, estou sem pressa nenhuma. Eu sei que para esse encontro acontecer, eu preciso de sair daqui melhor do que cheguei. Aliás, esta é a meta de todo mundo que encarna: sair daqui melhor do que chegou. Porque se nós trilharmos a nossa vida aprendendo tudo que ela tem para nos ensinar, nós também, eu sei que nós também teremos isso. Eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos viveremos esse reencontro na pátria espiritual. A minha mãe acreditava tanto na imortalidade da alma e na vida que continua. Ela via a vida além túmulo como algo tão concreto, como se estivesse falando de uma outra cidade, de um outro estado, de um outro país, e não de um outro mundo. Uns 3 meses após a partida da minha mãe,
eu a vejo mais melancólica do que estava. O que hoje, mãe, a senhora está tão triste? O que foi? Ela estava, após a partida do meu pai, né? Ela estava em luto e mais melancólica. Por que hoje a senhora está tão triste? E a resposta que ela me dá, eu tenho que explicar para vocês que 40 anos antes, quando ela começa a namorar o meu pai dançava também nos bailes da fábrica de tecidos, dançava também com uma linda morena chamada Josefa. E dançava com a Josefa e dançava com a minha mãe. E as comadres já estavam começando a dizer com quem que Lico ia casar. Porque quem dançasse 3 vezes com a mesma moça era sinal de compromisso. E estamos falando de 1937. Então, meu pai dançava com a Josefa, dançava com a minha mãe, todo mundo já conjecturava sobre aquilo. E seguindo o planejamento reencarnatório, a programação reencarnatória, Lico se casa com Lia. E seguindo a programação reencarnatória, a Josefa morre aos 20 e poucos anos de idade, eternizando na memória de todo mundo a própria beleza. 40 anos depois, a memória da beleza da Josefa ainda estava na cabeça da minha mãe. E quando eu pergunto, após 3 meses da partida do meu pai, por que a senhora está tão triste hoje, mãe? Ah, minha filha, eu estou aqui pensando, tem certeza que Lico já encontrou Josefa? Nós íamos a Uberaba e ela não tinha coragem de pedir Chico mensagem. Mas a gente sentava na mesa para comentar o Evangelho e quando acabava a reunião ela ficava olhando para Chico lá lendo as mensagens e ela olhando e Chico falava assim: ô Lia, Lico mandou dizer que tá tudo bem, não vai dar a mensagem não, porque tinha tantos jovens precisando de falar com suas mãezinhas desesperadas, né? Minha mãe falava: tá muito certo, Chico, vai estar aí 6 meses a nós de novo, 540 quilômetros, Uberaba. Acabava a reunião: ô Lia, Lico mandou dizer que tá tudo bem, mas papapá, tá muito certo, Chico, porque perto de Chico nós achava tudo certo. Então, já tinha muito tempo, 1 ano e meio, nós em Uberaba, quando o Chico repete de novo que o pai mandou dizer que estava tudo bem, mas que não ia dar mensagem pelos mesmos motivos de sempre. Minha mãe entrou no carro para vir para casa já injuriada. Não sei se aqui no sul usaria essa palavra. Aí, o que foi, mãe, que a senhora tem? Uai, minha filha, seu pai só pode estar mesmo muito ocupado. Não tem nem tempo de me escrever uma carta. E em casa, nas orações dela, ela perguntava: Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? Finalmente, 2 anos depois, vem uma carta do meu pai que começa assim: Lia, para que tanto barulho? Tipo, só morri. Eu conto essa história principalmente para os corações enlutados, para que nós saibamos que tudo que a gente pensar e sentir a respeito dos nossos entes queridos, eles vão captar. Por essa razão, nós temos que ter, por exemplo, caridade de não elogiar excessivamente, porque muitos espíritos voltaram ao Chico e disseram que o elogio não merecido dói mais do que a crítica, porque eles se envergonham de não ter aquelas qualidades. Então tudo que a gente pensa e sente, eles captam pelos laços indestrutíveis do amor
amor que nos une, que é uma ponte que leva até eles o nosso estado de espírito. Por essa razão, nós temos que procurar educar as nossas emoções, para ajudá-los, porque morrer não é fácil também não. Nós precisamos de readaptar ao mundo espiritual, tomando posse da nossa essência de cidadão do universo, e não de fulano de tal, pai de ciclano, filho de ciclano. E isso exige uma adaptação, e essa adaptação é que precisa da nossa força. Mais um fato relacionado com o nosso convívio com Chico Xavier. Em 1954, a minha mãe sofreu uma intoxicação por um remédio chamado cibalena, e o corpo dela empola, dá uns eczemas, uns vermelhidões. E a casinha que nós morávamos na Fazenda Modelo era a poucos metros do escritório do Chico. E então o Chico passava na nossa casa após o serviço para aplicar passes magnéticos em minha mãe e curar aquilo tudo. E depois de alguns dias, a pele já havia se normalizado, mas na testa ficou uma ferida, uma mancha vermelho arroxeada, escura. E ela perguntou ao Chico: Chico, essa mancha não vai sair? Ele falou: não, Lia, essa mancha não vai sair nunca mais, porque você precisa dela para todas as vezes que você se olhar no espelho, você lembrar que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Nós escolhemos as piores dores do mundo para nós. Quando estamos no mundo espiritual, nós escolhemos os castigos mais terríveis para nós. E Jesus disse, e o apóstolo Pedro escreveu em sua segunda epístola, capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Vir para a terra, aprender a amar, embeleza, cura, cicatriza, purifica a nossa alma. No entanto, nós ainda não compreendemos Jesus e continuamos sentenciando para nós as dores mais terríveis, porque, segundo Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, na extraordinária obra chamada Justiça Divina, que explica o livro de Kardec, O Céu e o Inferno, Emmanuel nos diz que quando estamos lá, nós olhamos para nós mesmos com o horror que os nossos equívocos impregnaram em nós. E então o remorso é algo tão torturante que somos capazes de escolher as piores dores. E viemos para a terra assim. E quem sabe, gente, agora que a doutrina de Jesus norteia os nossos passos da vida, quem sabe quando formos organizar a nossa próxima passagem pela terra, ou ainda hoje, daqui para frente, nós possamos escolher o amor em vez de escolher o sofrimento. Porque aí nós vamos cumprir o que viemos fazer aqui, que inclui fazer a vida melhor, porque nós passamos por aqui. Então a gente vai conseguir fazer melhores escolhas. Esse é o meu filhinho que numa trágica manhã de agosto passeava de bicicleta com a babá.
tinha a bicicleta apropriada para ele, mas nesse dia o pneu estava furado e a babá o colocou numa bicicleta grande. Quem assistiu esse filme? Aí, este momento do filme é um diálogo incrível, onde a Vanessa Gerbelli e o Nelson Xavier fazem aí a cena perfeita como foi na realidade. A babá falava comigo assim: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Depois ela voltava: ele caiu, foi por culpa minha. Eu matei seu filho, me perdoa. Não, você não matou meu filho. E com algumas semanas eu estava em condições de dizer a ela que ela era responsável pela queda. Sim, ela era responsável pela queda. Não poderia ter colocado meu filhinho numa bicicleta grande. Mas ela não era responsável pela morte, porque foi uma quedinha boba, que deu 2 pontinhos aqui e ficou tudo bem. E 3 dias depois ele entra em convulsão e vai embora. Então eu explicava para ela: olha, não carrega essa culpa. Você... Imaginem o que era explicar para uma menina de 16 anos as leis que regem a nossa vida, as nossas vidas. Imagina colocar na cabeça dela que as leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente, sem que isso esteja na nossa programação reencarnatória. Como explicar tudo aquilo que eu havia estudado e que sabia? Então eu falei com ela: olha, ele não morreu porque caiu da bicicleta. Ele caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. E ela começava a compreender esse rudimento de lei divina. Quando eu chego em Uberaba, o Chico, que nunca precisou de nos perguntar nada, ele lia a nossa cabeça, ele lia a nossa tela mental, ele tinha uma vidência extraordinária. 4 meses após eu chegar a Uberaba, ele diz para mim: você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olho nos olhos dele para não ter que explicar isso que eu acabei de explicar, que não era uma questão de culpa, de perdão. Eu disse: perdoei. Simplesmente eu disse: perdoei, Chico. E ele me dá uma resposta que todo mundo, quando assiste o filme, estranha. Ele fala assim comigo: você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você devia ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem seu marido, nem o Aguinaldo suportaria o remorso. E aí, meus queridos, quando eu fui escrever, principalmente quando eu fui escrever sobre isso, eu queria aprofundar ao máximo nesse aspecto super consolador da religião espírita. Ali eu aprendia o outro lado do perdão. Às vezes, os professores que aparecem em nossas existências nos trazem experiências tão dolorosas que nós nos julgamos o máximo por perdoá-los, quando na verdade eles estão nas nossas vidas para trazer até nós as experiências que nós precisamos para o nosso crescimento. Vir até nós para fazer um serviço que tinha que acontecer e que teria sido muito mais sofrimento se fosse realizado por nós mesmos, porque nós não suportaríamos a culpa. E o Chico me explica que o meu filho, em outra existência, havia se comprometido através da inteligência. Estragou o corpo da alma, aquele corpo que o apóstolo Paulo dizia que há corpos celestes
e corpos terrestres. E ele usou mal a inteligência, usou para o mal a inteligência e estragou o corpo celeste, ou perispírito, conforme denomina Allan Kardec. E esse estrago fazia doer. Ele precisava de um corpo para deixar aquele estrago no corpo. Este estrago se expressaria com um aneurisma que romperia com queda ou sem queda, por volta de 3 anos de idade. O mais incrível, e eu não estou dizendo que os aneurismas todos são por esse motivo, a gente não pode generalizar. O mais incrível é um outro ensinamento que eu adorei explicá-lo todinho como que ele funciona num livro. Chico disse assim para mim: os seus 3 filhos têm o hábito de brincar nas almofadas no chão. Dá uma pilha enorme. Ele descreve a minha sala de televisão, descreve a brincadeira. Meus filhinhos ficavam subindo naquele monte de almofada e dando cambalhotas. E o Chico relata: o seu pai, já desencarnado, já estava desencarnado há 4 anos. O seu pai fica ali, segurando a cabeça do seu filhinho, para ele não bater a cabeça no chão e morrer antes da hora. Olha Deus presente em nossas vidas. Essa história, ela explica para muitas mães que perguntam por que Deus fez isso comigo, explica o câncer prematuro, explica os retardos mentais, explica as idiotias, explica as doenças todas que nós nascemos com elas, ou as doenças que nós vamos adquirir ao longo da existência. Esse detalhe de ter um anjo, entre aspas, tomando conta para que meu filho não morresse antes da hora, me faz debruçar sobre tudo que a doutrina espírita tem a respeito disso. E hoje eu posso dizer com toda a certeza que ninguém morre antes da hora, porque as leis de Deus não permite que a medicina salve quem está na hora de partir, e não permite que a medicina não dê conta para quem tem que ficar. Deus paira soberanamente sobre tudo e sobre todos. O acaso não cabe nas leis de Deus. E antes que os estudiosos da doutrina fiquem mais incomodados ainda, eu vou dizer que ninguém morre antes da hora porque Deus não permite, quando essa morte é causada por terceiros. Porque nós podemos, com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida, abreviar nossa estada aqui. E cometer os pequenos suicídiozinhos que temos o hábito de cometer a cada dia. Porque a cada ataque de raiva, eu mato, eu destruo parte do meu fluido vital. É como um combustível que daria para fazer uma viagem de 100 quilômetros, mas se eu acelerar demais, ficar dando volta, dando ré, eu vou gastar o combustível e não vou chegar ao fim da viagem. Então, a cada acesso de raiva, eu queimo o meu combustível. A cada vida sedentária, a cada alimentação inadequada, a cada vez que eu abrigo a tristeza profunda na minha alma, eu acelero o aparecimento de várias doenças. Porque a tristeza profunda destrói as defesas do organismo, destrói o sistema imunológico, destrói os glóbulos brancos que nos defendem. Então, o desânimo, o desalento, a tristeza
me faz surgir doenças, que aí sim eu vou embora antes da hora, pensando que eu estou indo na hora certinha. Mas não, eu que causei aquele descompasso. Então a gente vai compreendendo a lei de Deus e percebendo que podemos confiar plenamente nelas, porque elas são perfeitas, eternas e imutáveis, como o próprio Criador. O mal não nos atinge se isso não estiver na nossa programação, no nosso planejamento. Não existe bala perdida. Deus não deixa que nos matemos uns aos outros atabalhoadamente. Deus não deixa. Nós podemos confiar que o acaso não cabe nas leis divinas. Um ladrão, ele pode falar, hoje nem que eu mate alguém, mas eu vou conseguir dinheiro para me drogar. Ele pode escolher a arma, o local, o dia, mas a vítima, ele não tem autoridade para escolher. E as leis não permitem que passe por ali quem não está na hora de partir e quem não trouxe esse gênero de morte por violência. É nesse Deus que o estudo das leis naturais de O Livro dos Espíritos nos autoriza a acreditar. É nesse Deus que eu acredito, que está tomando conta de todos nós e que o acaso não existe. É nesse Deus que me faz dizer, mande a vida o que mandar, eu sei que eu vou dar conta. E não é porque eu sou forte, é porque a nossa fé é raciocinada. E Jesus prometeu que em nossos ombros jamais fardos mais pesados que podemos carregar. Qualquer que seja a dor, o problema, a dificuldade na nossa vida, isso não vai nos destruir, porque o nosso problema é menor do que a força que temos no nosso interior. Não tenhamos dúvida disso. Não vou comentar isto, nem vou contar o que Chico estava me falando aí, senão vocês não compram meu livro. Precisamos finalizar. Estou falando há 1h05. E eu combinei com um amigo que falaríamos no máximo até 1h15, para não cansar os senhores muito, tá bem? Então, finalizando, eis-me na porta de um CTI, 23 anos depois da partida de Rangel. E lá na porta do CTI, eu dizia para Deus, em minhas orações, meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu acho que agora vai ser a mesma, a minha vontade e a sua. Porque arrogantemente eu dizia a Deus, porque eu já aprendi tudo que a perda de um filho tem para ensinar. E eu sei que ninguém sofre um segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. E eu já aprendi. Então, gente, vejam como somos nós. Mesmo em face do maior sofrimento, nós somos arrogantes. Se eu fui arrogante com o Chico, olhando nos olhos dele, dizendo, perdoei, quando as pessoas ao redor viam uma jovem mãe relatando que havia perdoado a babá, quando os olhos da matéria viam isso, Chico, que lia o meu coração, viu a arrogância.
viu o orgulho filosófico e religioso, porque eu disse perdoei, olhando nos olhos dele, como se dissesse, e ele lendo no meu coração, viu como é que eu sou magnânima? Viu como é que eu entendo as leis da vida, Chico? Perdoei, a moça não tem culpa nenhuma, eu entendo as leis da vida. Era isso que eu dizia ao Chico no meu perdoei. 23 anos depois, eu estava sendo arrogante com o próprio Deus. Meu Deus, eu não preciso mais dessa dor. Eu já aprendi tudo que a perda de um filho tem para ensinar. E, no entanto, uma dengue hemorrágica levou a minha filhinha com 3 dias. Da doença até o médico sair do CTI, dizendo que não foi possível. E naquele momento o meu mundo de novo desabava sobre a minha cabeça. Naquele momento de novo eu viveria situações que despedaçariam a minha alma. Mas eu não perguntei por que Deus fez aquilo comigo. Eu sabia que uma causa tinha. Eu dizia para ela, minha filha, o que foi que nós fizemos para escolher essa separação tão dolorosa? E era uma preocupação. Eu pensava, meu Deus, eu ensinei minha filha a morrer. E agora, como que vai ser? E eu pensava, 27 anos, linda, estava noiva, ia começar a construir, estava no emprego que ela gostava, estava tudo certo, cheia de amigos, adorava a vida. E eu pensava, eu ensinei ela a morrer. E eu pergunto aos senhores, com esses planos que ela tinha, vocês acham que mesmo com a evangelização infantil, com o evangelho no lar, com a mocidade, com o culto dos estudos que ela fazia, os estudos espíritas, das tarefas voluntárias na casa espírita, sempre que o serviço e a faculdade permitia, vocês acham que essa menina acordou do lado de lá e falando, opa, a vida realmente continua? Eu morri? Ela precisava de um tempo para desencarnar, porque morrer um mosquitinho matou. Desencarnar significaria, como significa, abandonar todos os projetos mais imediatos da vida material e ter forças para fazer novos projetos para a vida espiritual. Desencarnar significa amar à distância, sem querer ficar perto daqueles que nós amamos. Desencarnar implica se readaptar no novo, velho mundo de onde nós saímos. E eu precisava de ajudar minha filha a desencarnar. E aí começa o meu longo aprendizado, que continua até hoje. Por que eu ficava pensando que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas? Por que eu devo amar a Deus mais do que eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, meus amores? Com a partida de Mariana eu pude compreender. Só amando a Deus, mais do que eu amava a Mariana, é que eu conseguiria soltá-la para a vida que continuava estuante dela. Só amando a Deus mais do que eu amava a Mariana, eu não aprenderia em minha dor, porque eu ia conseguir entregá-la confiante para o verdadeiro Pai. Amar um filho que chega é muito fácil. O verdadeiro amor a gente aprende quando tem que entregar de volta, mantendo o coração fortalecido na fé e na confiança em Deus, a ponto de dizer, minha filha, vai ser difícil para nós duas,
mas nós vamos dar conta. Você segue sua vida, eu vou seguir a minha, mas na frente a gente encontra. E ali estava eu, de novo, não com a maior dor do mundo. Finalizando, 3 meses após a partida de Mariana, uma senhora se aproxima de mim e diz: a minha dor é maior do que a sua. E eu falo: deve ser, porque Chico Xavier tinha ensinado que quem está com a perna amputada não tem o direito de criticar, menosprezar a dor de quem está com o dedinho inflamado. E quando essa senhora chega e diz: minha dor é maior do que a sua, eu concordei. O que está acontecendo com você? Ela falou: minha filha é drogadita. Tem 2 meses que eu não sei onde ela anda, eu não sei o que ela faz, porque ela desapareceu de casa. Tem 2 meses que eu não sei se minha filha está numa sarjeta, se ela está roubando, se ela está traficando para manter o vício, se ela está se prostituindo para manter o vício. Por isso a minha dor é maior que a sua. Eu não sei onde está minha filha e você sabe onde está a sua. E eu sabia onde estava a minha. E ali eu vi que perder, entre aspas, para a vida dói muito menos do que perder, dói muito mais do que perder para a morte. Existem milhares de pessoas com sofrimentos incríveis, porque não tem nada pior do que ver um filho sofrendo com uma dor que a gente não consegue tirar, com uma dor que a gente não consegue ajudar. Não tem nada pior do que ver um pai se esvaindo no alcoolismo, destruindo a vida familiar, sem a gente conseguir ajudar. Existem muitas dores, meus queridos, muitas dores que são maiores do que entregar um filho, um ente querido, de volta para a verdadeira vida. Fazer isso sem o recurso da oração é impossível. Eu vejo isso, olha que maravilha, gente. Santo Agostinho: o homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia. Muito obrigada pela atenção e presença de todos. Senhoras e senhores, uma aula de vida. Senhora Célia Diniz, nosso profundo muito obrigado de todos que aqui puderam um pouquinho conhecer um pouco da sua história, nosso sincero, mais profundo sincero sentimento de gratidão. Em prova disso, a gente quer convidar a nossa vice-presidente, a Carmen, aqui da Associação dos Livreiros de Passo Fundo, vai te entregar um regalo e um certificado do 32º encontro do livro, a nossa Feira do Livro aqui em Passo Fundo. Presente então para você levar um pouquinho desse momento incrível que foi essa noite de terça-feira aqui. Mais uma vez o nosso muito, mas muito obrigado. Nós temos aí, segundo a organização, um espaçozinho antes. O pessoal vai garantir as fotos. O pessoal que quiser fazer uma pergunta pode erguer o braço que a gente vai levar o microfone. Senão a gente deixa para a sessão de autógrafos ali, o pessoal fazer aquele bate-papo mais informal. Senhoras e senhores, a nossa programação segue até domingo. É tempo de leitura na capital da literatura, da 32ª Feira do Livro de Passo.